treinar essa mão de obra. No meu caso, no meu segmento é a mesma coisa. Eu tenho que treinar uma mão de obra para atender uma necessidade. Só que entre você contratar, treinar e essa pessoa começar a responder esse seu treinamento, a sua necessidade, é um período de 1, 2 anos. E o mercado precisa de ações hoje, né? Então há uma grande dificuldade, principalmente na área de confecção. Falta hoje costureira. Ninguém mais quer ser costureiro no Brasil. É uma profissão no Brasil que ela não... Ela também, se você analisar... Por que ninguém quer mais ser costureira no Brasil? É uma pergunta que eu me faço, porque não há... Primeiro que não há incentivo, não há o glamour da profissão, né? Ser costureira não traz para o cidadão que ele tenha uma profissão. É um bico. Costureira hoje está associado a bico. Faço isso porque não tem uma outra... não tem outro caminho. Não existem mais costureiras orgulhosas dessa profissão. Não. Hoje, infelizmente, se encara a costureira é como um bico, é uma necessidade temporária, ela está se qualificando para uma outra profissão. Hoje a meninada trabalha muito com call center, então a meninada não quer aprender, sentar numa máquina e aprender a costurar. Teoricamente mais trabalhoso. Muito mais trabalhoso, diferente do mercado chinês. No mercado chinês, você tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, você tem uma massa aí enorme para ser treinada. Nos últimos 10 anos, se acendeu para a classe média chinesa, acho que 300 milhões de pessoas, são 2 Brasil, né? Em termos de números. E lá tem algo que falta, a parte de escola, estudo, tecnologia. As pessoas na China, as famílias correm atrás de uma melhor capacitação para os seus filhos. É uma honra, é um orgulho isso para a família. No Brasil, infelizmente, isso não acontece. E outro problema também que eu tenho sentido e conversado com outros colegas do segmento, hoje nós temos Bolsa Família no Brasil, que é uma entrada, uma situação crítica de uma pessoa, só que não tem uma saída. Então não se exige essa contrapartida. Então isso acaba também, em certas regiões do Brasil, região norte e nordeste principalmente, as pessoas acabam se acomodando. Preferem ficar lá recebendo sua Bolsa Família, tranquilinho, do que aprender uma profissão. Que é uma profissão super digna, ser costureira, né? Sim. Muito digna. Caetano, como é que está a participação no nosso chat? Tem mais perguntas, Gilberto. Tem gente chegando agora. Boas-vindas aí, o Alesi, que acabou de entrar, o Mena Barreto, que está aqui assistindo, não mandou muitos comentários, mas está aqui no chat, no programa. E deixa eu ver aqui a última pergunta. O Diego, que já mandou algumas perguntas, mandou uma outra aqui, dizendo o seguinte, Luiz: generalizando, todos os brindes têm fins lucrativos? Ou alguns podem ser queima de estoque, etc.? E o Júnior, pelo Linha Direta, mandou a seguinte pergunta: assim como você entrega um catálogo de um produto a um cliente, um brinde funciona como uma lembrança do seu produto? Um brinde criativo, adequado aos objetivos do seu plano de marketing, contribui nas suas vendas? Isso o Luiz até já respondeu. E ele quer saber se você já foi surpreendido por algum brinde ou alguma coisa parecida por alguma empresa. Bom, eu vou começar pela última pergunta. Não houve, justamente nós estamos conversando, não há esse brinde diferencial que te impacta, né? Uhum. Assim, puxa, que coisa interessante. Não. Eu já recebi vários tipos de brindes com histórias diferentes, linkados aí a ações de empresas médias e empresas grandes no Brasil. Normalmente quem faz brinde hoje no Brasil são multinacionais, né? Mas não há nada que me impactou. Isso é algo diferente. É por isso que eu acho que esse mercado é um mercado que tem muito a desenvolver. Hoje, com as ferramentas, hoje todo mundo está linkado à ferramenta internet, comunicação rápida, Facebook. Então hoje você tem que pensar como você vai desenvolver uma ação em cada um brinde utilizando essa ferramenta, né? Agora, Sérgio, uma coisa assim, eu percebo, por exemplo, o mercado de brindes ele tem uma tendência a apresentar digamos assim, como se fosse um portfólio de soluções. Olha, eu tenho esse produto aqui, esse produto, esse produto, esse produto.
E você, pelo menos pela minha experiência profissional, você vê muito pouco a empresa de brinde ter uma área, digamos, uma área de planejamento, uma área criativa, no sentido de entender qual é a ação, qual a estratégia daquele cliente e desenvolver um brinde inserido dentro desse contexto. Isso é uma realidade. Não sei se está correto, você vai me responder se ela está correta ou não. Ou seja, se as empresas de brinde estão caminhando para terem uma inteligência maior, no sentido de entenderem a estratégia do cliente e desenvolverem uma solução. Essa é a primeira pergunta. Agora, responde essa primeira pergunta. Não, primeiro que isso não existe. Hoje você vende produto acabado, né? Pronto. Você não consegue desenvolver, por não ter esse planejamento lá no início da campanha, você não consegue desenvolver esse planejamento focando o produto, o cliente, ou seja, não existe hoje um desenvolvimento compartilhado entre o produto em si e o brinde que está sendo desenvolvido. Hoje você vende produtos acabados. Olha, tenho esse produto para te oferecer. E você tenta encaixar naquela ideia da campanha. Exato. Não existe esse trabalho, esse planejamento. Essa, na minha opinião, é a solução para o futuro. Então, eu tenho visto agora uma outra pergunta. Eu tenho visto do outro lado da história o cliente e as agências cada vez mais querendo uma solução diferenciada, né? Pô, eu não quero mais fazer aquele mesmo brinde que todos os outros clientes já deram, né? Queria alguma coisa que fosse única, perdão, ou surpreendente, né? Diferente, né? Cabe um pouco essa pergunta que o nosso internauta fez aqui, um brinde que você fala, putz, esse negócio é inteligente. Não é questão do brinde ser caro, não é isso, mas olha que coisa criativa, que coisa diferenciada. Você percebe esse desejo do mercado em desenvolver soluções diferenciadas? Tanto percebo que hoje a dificuldade de você estar alocando produtos, brindes em certas empresas, justamente por isso. As empresas querem algo diferenciado e você não tem hoje para oferecer. O que você pode hoje ofertar para o mercado de diferente? Então aí volta aquele problema do investimento em tecnologia, em pesquisa, em estar trabalhando junto com o cliente lá no começo do projeto, acompanhando esse desenvolvimento e pensando junto na ação. Então isso não acontece hoje no Brasil. Hoje no Brasil você tem produtos acabados, ponto. Então essa necessidade que o cliente tem de ter um produto que impacte, que seja diferente, ele bate diretamente na capacidade tecnológica dessas empresas. Por serem empresas pequenas, com recursos também pequenos, com falta de incentivo, o Estado não... Você tem alguns segmentos que você tem uma linha de crédito mais interessante que você possa trabalhar com taxas mais competitivas, mas isso é muito raro. Então hoje você tem que trabalhar com o que eu chamo de catálogo, né? Sobre o catálogo Avon, né? Você chega pronto, olha, tem isso aqui que você interessa, dá para você colocar a muda, coloca seu logo aqui. Nada que você possa fazer que realmente, aquela pergunta do internauta, foi impactante, algo diferente, algo que realmente tem a ver com o produto em si, né? Algo que eu chamo como agregador, né? Hoje o brinde é um agregador, uma campanha... Eu me lembro, por exemplo, de um caso da construtora Tecnisa, que ela foi construir um edifício, né? Ela foi construir um edifício do lado de 2 edifícios já existentes, né? E ela fez uma ação, um brinde muito simpático. Ela fez uma caixinha, ela colocou uma xicrinha de café, colocou um saquinho, acho que alguma coisa nesse estilo, um saquinho de pó de café, um saquinho de açúcar, né? E tinha um textinho dentro dessa caixinha que dizendo assim, olá, nós somos a Tecnisa, nós vamos construir um prédio do lado do seu prédio, talvez a gente faça um incômodo, barulho, um pouco de pó durante um certo tempo, mas a gente espera que a gente possa ser amigos, né? Você possa nos desculpar e a gente possa tomar um cafezinho junto. Fantástico, fantástico. Criatividade, um brinde que toma uma xícarazinha de café personalizada. Não, acho que nem tinha a logomarca da Tecnisa, era uma xícara bonita mesmo, era decorativo. Decorativa, para a pessoa ter na casa dela, não tinha logomarca de Tecnisa, coisa e tal. Mas assim, é isso que eu falo, as empresas procuram esse diferencial. Essa inteligência, essa criatividade. Essa criatividade, exatamente. Então as empresas de brindes, as que querem sobreviver nos próximos 10, 20 anos, elas têm que pensar realmente qual o caminho tomar. A gente não pode estar copiando.
que se faz muito no Brasil é copiar. Ah, que está dando certo na China, vamos colocar para cá, sabe? O mercado chinês tem produtos mil que você pode trabalhar no mercado nacional, mas as empresas procuram algo como esse detalhe, essa diferença, né? Exatamente. E ó, vocês que estão assistindo aí, a gente que estão acompanhando, eu vou convidar vocês para vocês acessarem o site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br. Lá na home, do lado direito, tem a nossa enquete da semana. Na enquete da semana a gente está perguntando, fazendo a seguinte questão: o mercado de brindes no Brasil vai crescer com a chegada dos grandes eventos esportivos? A gente deu 3 alternativas para vocês participarem com a opinião de vocês. A primeira alternativa é: sim, o brinde já faz parte das estratégias de fidelização das empresas. A segunda alternativa é: não, continua tudo na fórmula boné e camiseta. E a terceira alternativa é: em termos, o movimento de profissionalização está só começando. Se você quiser, entra lá, dá o seu clique, participa daqui a pouquinho, um pouquinho antes do final do programa, a gente vai ver o resultado da enquete e o Luiz Sérgio vai comentar com a gente aqui. Certo? Caetano, perguntas? Tem mais perguntas, Gilberto. Agora veio uma pergunta do Mena Barreto. O nosso amigo Mena Barreto, que sempre participa, sempre nos privilegia com a sua audiência. É verdade. Ele está dizendo aqui o seguinte: os brindes sazonais funcionam mesmo? Por exemplo, no carnaval, distribuir aqueles leques de papelão. Ele está falando aqui também, com aquela proibição pela legislação eleitoral da distribuição de brindes, de qualquer tipo de brindes aos eleitores, desde a carteirinha para guardar o título e camisetas, bonés, etc. Será que isso afetou a produção das indústrias no setor? Muito. É uma proibição que eu acho que tem uma lógica cultural, se falando de Brasil, principalmente em alguns rincões desse país, né, que ainda há um voto de cabresto, mas eu acho que isso afeta, obviamente. Pra você ter ideia, hoje uma campanha consome 3, 4, 5 milhões de camisetas numa região, né? Bonés seria o dobro desse número. Obviamente impacta isso no dia a dia de uma empresa de brinde. Agora, se você tem, além desse problema que se proibiu no Brasil a utilização de brindes para campanhas políticas, a Anvisa proibiu também que você trabalhasse com brindes para divulgação de remédios no Brasil. Então, se proibiu há 3, 4 anos atrás. Há uma briga muito grande para tentar reverter isso, que eles acham, a Anvisa, na sua expertise, acha que isso influencia o cidadão a comprar um remédio numa farmácia. Eu acho uma tremenda bobagem. Mas a empresa tem que, se ela perder um canal de vendas, ela tem que procurar um segundo canal de vendas, desenvolver outro mercado. É aí que entra a parte da tecnologia, da especialização, da segmentação, que falta nesse mercado. Esse mercado tem muito que crescer, nós estamos engateando. Quando teve uma pergunta falando com relação ao impacto de ações pontuais, de ações sazonais. Sim, ela tem. Se você quer divulgar um produto num período carnaval, por exemplo, se faz muita propaganda de cerveja, nós estamos em pleno verão, sorvete. Esse carnaval mesmo me mostraram uma peça que eu achei muito engraçada. Acho que, agora, infelizmente, eu me recordo do anunciante, até porque eu vi rapidamente, mas é uma tirinha reta, só que se você bate assim com ela no pulso, uma pulseirinha, ela cola no pulso e fala assim: te peguei. Né? É uma coisa meio pra você tá sei lá, na festa de carnaval, tá pulando, aí você deve ver, tá paquerando alguém, você joga lá, te peguei. É uma peça interessante, uma peça também diferente, uma peça criativa, eu achei uma ideia interessante. Não, e outra, isso realmente dá um retorno pro anunciante, não tem nem dúvida, que dá um tremendo retorno, dá uma mídia espontânea, né? E o anunciante ele faz esse investimento justamente porque ele sabe que esse período de carnaval, todas as redes estão linkadas no carnaval. Você tem, então essa mídia espontânea para o anunciante, o